Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem de sabedoria. Eu me chamo Alcindo Neto, sou pregador do Evangelho e esse canal foi criado com um único propósito: levar até você e para mais pessoas uma mensagem, uma palavra que vem diretamente de Deus, com soluções práticas para ajudar tanto você quanto mais pessoas a resolverem seus problemas, a conseguir nessa terra viver oportunidades extraordinárias. E eu quero já te convidar a compartilhar essa mensagem para mais pessoas, né? Esse link aqui de compartilhar pode ajudar outras pessoas a acessar essa mensagem, e se ela fizer sentido para você, eu te peço que deixe o seu like, né? Ativa o sininho, se inscreva nesse canal, porque a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e me ajuda a entregar para mais pessoas também. Sem mais delongas, eu quero trazer para você um assunto que talvez você já tenha tido uma experiência de lidar com currículos. Talvez você já fez o seu currículo de trabalho, ou talvez já conheceu pessoas que trabalhavam em empresa onde tinham um currículo extraordinário, mas que muitas vezes não conseguiam boas oportunidades. Pessoas que você olha o currículo e fala, incrível isso, mas que a pessoa ao longo do tempo não se desenvolve, parece que não acessa novas coisas, não progride. Por que isso acontece? Porque existe uma diferença entre o currículo do céu e o currículo da terra. E se você não alinhar o currículo da terra ao currículo do céu, você não consegue acessar as coisas que só Deus tem para a tua vida. Então hoje, com a mensagem a exemplo do personagem bíblico Davi, eu quero te ajudar a entender 5 características que podem contribuir para você desenvolver o seu currículo da terra alinhado com aquilo que você tem diretamente do céu já aí dentro de você e que vai te ajudar a viver oportunidades extraordinárias. Amém? Olha só o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 17. Diz assim: aqui é o rei Saul dizendo para os seus servos, né? Então Saul respondeu aos que lhe serviam: encontre alguém que toque bem, aqui ele está pedindo para tocar bem a harpa, o instrumento da harpa, e tragam-me até aqui. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Vou repetir porque essas características compõem o currículo de Davi aqui na terra e está ligado com aquilo que é do céu. Então olha só, ele sabe tocar bem harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência e o Senhor é com ele. Olha que interessante isso. Então Saul, o rei Saul, mandou mensageiros a Jessé, o pai de Davi, com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Aqui é um primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, é que Davi ele tinha essas 5 características que eu falei há pouco, mas havia algo que destacava ele. Ele sabia tocar bem a harpa. E o rei precisava de alguém que fosse tocar esse instrumento porque ele estava perturbado por espíritos malignos. Não sei se você já conhece essa história, mas da parte do Senhor é enviado espíritos malignos para perturbar Saul. E aí ele queria que alguém tocasse o instrumento da harpa, porque ao tocar ele conseguia se sentir melhor, ele ficava em paz. E aí nessa hora que ele precisa dessa pessoa, esse instrumentista, o servo ali do rei diz: eu conheço um jovem que toca bem harpa. Ele está lá no campo pastoreando ovelhas, mas ele toca bem e ele tem outras características. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você é sobre a especialidade, sobre a diferenciação. Sabe, quem é bom em muita coisa não é bom em nada. Para você se destacar em algo, você precisa se especializar naquilo que você tem facilidade, naquilo que é uma habilidade natural sua. Então hoje, quais são os talentos que você tem? Quais são as características, as habilidades que naturalmente você desenvolve com facilidade? Por que eu estou te falando isso? Porque elas carregam a oportunidade de você acessar coisas extraordinárias se você se especializar nelas. Davi era muito bom em tocar harpa, e aí eu acho interessante que você não vê a Bíblia dizendo que ele se retirava para um lugar específico ou ele tinha um ambiente próprio. A Bíblia diz que ele pastoreava ovelhas, mas para tocar um instrumento musical bem, não sei se você que está me assistindo sabe tocar algum instrumento, eu acredito que da noite para o dia você não pode aprender a tocar muito bem, ainda que você seja muito talentoso naquilo. Leva tempo para aperfeiçoar e se tornar um especialista. Então eu entendo que Davi foi aperfeiçoando a sua habilidade de tocar a harpa lá no campo com as ovelhas.
todos os dias treinando ali, né, ou até em casa também, aperfeiçoando cada vez mais a melodia, as notas. Ou seja, é na sua rotina que você treina a sua habilidade. É no seu dia a dia que Deus dá a oportunidade de você ir lapidando o seu talento, a sua habilidade natural, para que você venha a se tornar um especialista. E a sua especialidade será a porta de acesso a uma grande oportunidade. Grave esse primeiro ponto aqui, porque o segundo que eu quero falar com você é sobre a capacidade de você fazer com que essa habilidade, essa especialidade seja revestida por algo que te faz acessar coisas que só Deus pode te dar, que é o que a gente chama de unção. Olha só o que está escrito um pouquinho antes, lá no versículo 7 do mesmo capítulo. Diz assim, que só para você entender, Samuel é chamado por Deus para ir ungir um novo rei. Saul é perturbado por demônios, por espíritos malignos, porque ele já não é mais para ser rei. Deus já havia rejeitado ele. E aí Deus diz para Samuel, vai ungir um novo rei que está na casa de Jessé. E olha só o que diz no versículo. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Aqui, o que vai acontecer? Samuel achava que o novo rei que viria da casa de Jessé era o homem mais bonito, mais forte, aparentemente melhor. Mas Deus diz, não é a aparência que eu olho, mas é a essência que conta. Então, esse segundo ponto que eu quero deixar para você é que a unção, o revestimento que vem do céu para colaborar, para incorporar, para empoderar essa habilidade que você tem na terra, precisa estar ligado não à sua capacidade externa, à sua aparência, às suas características de fora, mas ao que está aqui dentro. Para você ser ungido, você não tem que se preocupar com o que está aqui fora, mas o que passa aqui dentro. Porque aqui, Deus precisava de um homem segundo o coração dele. Os outros irmãos de Jessé eram de boa aparência também, tinham características de um rei, mas não tinha a essência que só Davi carregava. Então aqui fica um segundo ponto para você. A especialidade sem a unção, ela não gera transformação. Vou repetir, a especialidade sem a unção não gera transformação. Então, tão importante quanto você prezar por se desenvolver na sua habilidade, busque da parte do Senhor uma validação, um revestimento de poder do alto, para que tudo aquilo que você tem de habilidade seja empoderado por Deus, para que você possa ser soprado o seu nome para mais pessoas, para que você possa avançar e progredir. Porque se você não tiver unção, corre um sério risco de você ficar a vida inteira tentando muita coisa, mas não vai sair do lugar. Quantas pessoas eu já vi que falam muito bem, conhecem muito bem a palavra, mas não conseguem pregar o evangelho para muitas pessoas, porque não carregam a unção, porque não buscaram aqui dentro estar alinhado com aquilo que Deus quer derramar do céu. Então, antes de você pensar somente em ser muito bom aqui fora, e eu não estou dizendo que a aparência não é importante, ela é sim, mas ela é uma característica que contribui, mas a essência é o que conta, é o teu coração quem vai dizer, está mais alinhado ao teu caráter, está mais alinhado à sua capacidade de não quebrar princípios, de fazer boas escolhas e que não afronte aquilo que Deus colocou como princípio, como regra. Então, a unção não está ligada só à aparência, mas à sua essência. É o seu coração que vai determinar o nível da sua unção. Aqui a passagem vai contar que Samuel, todos os filhos vão ser chamados, mas só Davi vai ser escolhido. E eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é chamado pode ter aparência, mas quem é escolhido é quem tem essência. Então busque a unção do Senhor para revestir essa habilidade que você tem, esse currículo que você carrega. Porque aqui já me leva ao terceiro ponto, que é o quê? É você desenvolver não só as suas habilidades, como você viu que Davi apresentou aqui, mas também desenvolva o seu caráter. Davi, ele foi falado por esse servo que servia o rei Saul, que ele não era só alguém que tocava bem, ele também era homem valente, ele falava bem, ele tinha boa aparência e o Senhor era com ele. Então, ou seja, o teu currículo da terra, ele precisa estar condizente ao currículo do céu.
Por muito tempo eu trabalhei treinando pessoas, eu viajei pelo Brasil treinando muitas pessoas de recursos humanos que lidavam com contratações, com seleção de currículos. E muitos me perguntavam assim: Neto, como é que eu faço para não ser confundido, não ser enganada? Porque quantas pessoas aparecem aqui com um currículo maravilhoso, mas que na entrevista até conseguem passar bem, mas na prática, quando é contratado, executam muito mal. Eu disse, é porque você está contratando pela aparência, pelo que está escrito no papel, mas não está olhando a essência, o caráter dessa pessoa. Então, ou seja, quando você for para uma entrevista de trabalho, não pense que o que vai te diferenciar dos demais é o que está escrito no papel. É como você se comporta diante do ambiente que você está, das pessoas que você se relaciona. O caráter ele é essencial para você alcançar novos níveis. E aqui um quarto ponto. Depois que você foi ungido, depois que você descobriu aquilo pelo qual Deus te revestiu para fazer, fica atento ao pedido que você vai receber. Porque Davi recebe 2 pedidos depois que ele é ungido. O primeiro pedido vem de Saul, quando ele pede para alguém tocar para ele a harpa, porque ele estava perturbado. Ele toca bem a harpa, Saul se acalma, os espíritos maus vão embora e ele fica ali. Toda vez que o rei chama, ele vai tocar, mas não vai sair disso. Agora, alguns versículos adiante, o pai de Davi, Jessé, vai pedir para Davi levar comida para os seus irmãos lá no campo de batalha, aonde o próprio Saul vai estar, mas os irmãos também vão estar. Só que ali ele vai ter uma grande oportunidade de enfrentar um gigante chamado Golias, e que isso vai promover ele para um próximo nível. Então, ou seja, não confunda a proposta com o propósito, porque Davi foi ungido para ser rei, não para ser um instrumentista. Muitas vezes a habilidade que te colocou em lugares como o palácio onde Davi estava vai ser para você acessar um primeiro momento esse ambiente. Mas o que vai te capacitar para ser aquilo que Deus te chamou é o teu propósito, é aquilo pelo qual Deus te criou. Davi foi chamado para ser rei, então, ou seja, um instrumento musical permitiu ele acessar o palácio, mas além disso ele carregava características como um homem valente, homem de guerra, que sabia lutar, que tinha habilidade, e que isso, na oportunidade que o pai trouxe, pôde permitir ele acessar aquilo que poderia mudar o nível dele. Então, ou seja, nem toda proposta vem de Deus, mas todo propósito vem de Deus. Fique atento, porque muitas pessoas, ainda que sejam grandes empresários, grandes pessoas de destaque na terra, pode te oferecer algo que te permite acessar um ambiente legal, mas não vai te mudar de nível. Agora, quando o Pai tem um convite para você, pode acreditar. Isso, ainda que não pareça, como Davi era só para levar alimento para os irmãos, pode conter uma grande chave, uma grande oportunidade de te promover por um próximo nível. E para finalizar, como eu já disse anteriormente, uma característica de alguém que tem um currículo da terra alinhado com o do céu são pessoas que não quebram princípios. Não quebre princípios, ainda que você esteja em ambientes que as pessoas façam isso, ainda que você venha a errar. Evite quebrar ao máximo princípios, porque se você quebra princípio, você é quebrado por eles. Mas você honrando princípios, você também é honrado por eles. Davi, ele viveu por muito tempo até se tornar rei sem quebrar nenhum princípio. Mas quando ele já era rei, um dia distraído, ele foi e quebrou um princípio gravíssimo, se envolvendo com a mulher de Urias e depois tentando resolver esse problema, criando outro problema. Só que aqui está uma chave poderosa. Ainda que você venha a errar, ainda que você venha a falhar, aprenda a se arrepender rapidamente. Davi tinha um coração segundo o de Deus, não só pelas habilidades que ele continha, mas pela capacidade de reconhecer seus erros e se arrepender rapidamente. Então, quando você errar, e acredite, você vai errar, por mais que você não queira, seja rápido em se arrepender, porque isso é a característica de alguém que tem um currículo não só muito bom na terra, mas principalmente alinhado com aquilo que vem do céu. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço novamente que você compartilhe ela com mais pessoas. E se você quiser investir, ajudar esse ministério a alcançar mais pessoas, eu deixo aqui a nossa chave de Pix como oferta para esse ministério se desenvolver para mais pessoas. O único propósito dele é compartilhar essa mensagem, a gente conseguir recursos que possa promover mais e mais essa mensagem para as pessoas e que você possa honrar também aquilo que a gente tem feito. Então tá aqui a nossa chave, tem o QR Code também no lado de baixo ali, fique à vontade para você ofertar e compartilhar novas mensagens. Amém? Que Deus te abençoe